Olá pessoal, eu sou Ana Volpon e este é o Mindfulcast. Prepare-se para doses de saúde, equilíbrio e plenitude a cada novo episódio. Vamos nessa? E aqui a gente não poupa esforços para trazer temas quentes, temas que precisam ser discutidos, debatidos e que, num primeiro momento, não trazem plenitude, mas que, se você abrir o seu coração, porque mexe, né? São temas que mexem com o emocional da gente, mas se você abrir o coração, você vai aprender muito e implementar na vida da sua família, você aí que tem adolescentes em casa, e transformar as suas relações de maneira muito mais consciente. Então, o tema de hoje é sim sobre adolescente e não só, a gente vai falar bastante sobre neurocomunicação também. Então, tema de hoje, você já tá lendo aqui na thumb, mas vamos lá. Cérebros em risco. Por que os adolescentes se comunicam com o perigo? E para falar sobre isso, eu trouxe um apaixonado por neurociência e comunicação. Ele, que é fundador do Instituto Brasileiro de Neurocomunicação e da comunidade de pais e professores Descomplicando a Adolescência. Mais de 450 mil seguidores nas redes sociais, mais de 60 milhões de visualizações em seus vídeos, participou em mais de 110 podcasts, inclusive é a primeira pessoa que eu trago aqui pela segunda vez, vai receber um boletinho, não é mesmo, William Borghetti? Seja muito bem-vindo. Esperando o carteiro trazer o meu boleto aí, muito Já bom. pode começar a pagar a conta aqui no Mindfulcast. Já 2 vezes já tá treinado, bicho. Já tá convidado. Muito bom. Obrigado pelo convite. Eu tava aqui postando os bastidores, né? Enquanto você falava, eu já tava subindo aqui. E que legal, que honra poder bater esse papo de novo com você. A gente que vem batendo bons papos aí sobre adolescência, né? Nos últimos dias. Mas é um assunto que não acaba, né? Então, se a gente fizer 10 podcasts, a gente vai ter 10 assuntos diferentes. Então, muito legal estar aqui. Que bom, William. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. E aí eu queria explorar de maneira geral, assim, como a neurociência explica a impulsividade, né? Então, esse desejo por pertencimento e o comportamento de risco dos adolescentes, especialmente frente a desafios virais que a gente tem visto muito por aí. Não é de hoje, mas a gente tem visto com mais intensidade, talvez, jogos perigosos online. E como a comunicação, ou a falta dela, dentro de casa, na escola e nas redes sociais, pode ser fator de proteção ou de agravamento. Vamos por aí? Vamos por aí. Muita coisa, né? Depois você quebra essa pergunta, senão minha cabeça ela é um Atari. A cabeça do TDAH já não pegou. Já esqueci o começo do... Não, mas não era uma pergunta. Sim, mas central. Essa temática aí a gente fica até amanhã aqui falando sobre isso. Tá, então vamos lá. Então vamos começar do começo, assim. Queria que você trouxesse, então, como ponto principal. O cérebro adolescente, ele reage ao estímulo da novidade. Perfeito. Certo? Perfeito. E da recompensa nas redes sociais. Isso. O que você pode explicar sobre isso? Se a gente começar a entender, existe uma explicação biológica e existe uma explicação sociológica para esse fenômeno. Então, basicamente é o seguinte, quando o cérebro ele está se desenvolvendo no útero, então tem lá o feto e o cérebro começa a ter um desenvolvimento. Existe um processo que a neurociência chama de 1000 dias. Então, o que são os 1000 dias? As 40 semanas de gravidez, que agora eu aprendi 40 semanas, agora estou do lado das grávidas, né? Porque toda vez que a grávida fala que tá com 30 semanas, ninguém sabe quanto né? E eu era o que xingava a grávida, agora eu sou do time das grávidas e eu falo em semanas. Se você somar 40 semanas e 2 anos de vida, dá mais ou menos 1000 dias. Tá. O que é importante nesse período? É o período que o cérebro humano mais vai se desenvolver. Imagina um espermatozoide para uma criança de 2 anos. O tanto que aprendeu, que gerou toda essa questão. O que é importante dizer? Esse período dos 1000 dias, ele é
o momento que mais vai aprender, mais vai se desenvolver, e ele vai dar mais ênfase em quantidade do que qualidade. Perfeito. Eu sempre digo assim, pega uma criança de 2 anos, ela anda, ela fala, ela se movimenta, ela desenha, ela pinta, mas não faz nada bom, né? Discernimento zero. É, tipo assim, vai comer, põe a colher nos olhos, vai desenha o salzinho, tipo, risca fora do caderno, né? Sim. Então o cérebro dela fala assim, agora é hora de aprender tudo que der. Abre, tanto que brinca, a criança é uma esponjinha, você fala, ela pega, tal. Então o cérebro tá ali captando tudo que tá no ambiente. Depois, você vai ter um período ali, depois nos 2 anos, tem um processo chamado poda neuronal. Então a poda neuronal, basicamente, o que ela faz? Ela, igual uma poda de uma árvore. Quando você tem uma árvore, você não quer ter 10 rosas. É melhor ter 3 rosas bonitas do que ter 10 com murcha e tudo mais. Então pensa assim, entra uma seiva naquela planta, e se eu deixar as murchas, o que vai acontecer? Aquela seiva vai ser jogada e, né? Então eu corto, energia. Exatamente, eu concentro essa energia para as flores bonitas ali, para as rosas bonitas. O cérebro faz basicamente isso. Ele vai desconectar conexões que não são muito importantes ali e vai fortalecer as que estão sendo usadas no dia a dia. E aqui começa um processo, aqui é um ponto que é assim, imagine uma criança de 2 anos que mora num lar onde ela tem amor, ela tem carinho, ela come bem, ela dorme no quarto quentinho e ela tem a família em volta e ela tem tudo isso, e uma criança que está numa zona de guerra tomando bomba na cabeça. Então o cérebro é igualzinho. Só que o que o cérebro está fazendo? O de um está falando assim, nossa, o mundo é legal, eu tenho a mamãe, eu tenho o papai, eu tenho a vovó, eu tenho o ursinho, e o outro tá tipo, o mundo é perigoso, solta bomba, eu vi minha mãe ser explodida na minha frente. Então se você pega esses extremos, você fala assim, o que esses 2 cérebros vão valorizar? O que é importante para cada um deles? Que serão as conexões que serão valorizadas, que serão fortalecidas. Dos 2 aos 7 vai ter um processo muito parecido, que é refinar isso que foi aprendido. Então se até agora quantidade era importante, ele vai agora continuar andando, mas ele vai aprender uma marcha legal. Ele vai continuar comendo, desenhando, fazendo as coisas. Então dos 2 aos 7 ele vai ter esse processo. E aos 7, isso aqui é muito importante de falar, é onde para o cérebro é onde começa a adolescência. Porque quando a gente pensa um adolescente, a gente pensa alguém com espinha, o menino com gogó, a menina com seio, menstruação, aquela voz de pato rouco que os meninos ficam. É um estereótipo que a gente imagina. Mas no cérebro, aos 7 anos, o processo já começa. Então essas readequações neuronais que a gente viu agora há pouco nos 2 anos, agora elas vão começar a falar assim, peraí, o que minha mãe fala já não é mais tão importante. Talvez o que meus amigos, ser importante para os meus amigos é melhor que ser importante para minha mãe. É onde o processo começa. Então a gente precisa entender que essa necessidade de pertencimento, e a partir dos 7, 8 ali, já vai entrar na escola, já vai ter uma função social mais ampla, é onde ela vai poder colocar em prática essas conexões sociais. E aí, para ser aceito, pode ser que ela caia numa coisa assim do tipo, é melhor eu fazer isso e ser aceito do que eu ser rejeitado pelo grupo. Que isso, então, é um possível processo de um estímulo de novidade, um processo de recompensa, ela se aceita, é um processo de recompensa, mas também a gente pode pensar em dopamina, né, se a gente for levar para as redes sociais. Basicamente é o motor desse processo todo, porque qual que é o grande cerne da questão da dopamina, que às vezes a gente vê muita coisa na internet que não diz bem o que a dopamina faz. Se você ouvir a frase, a dopamina é o hormônio do prazer, essa frase ela está errada em muitas instâncias. Primeiro que ela não é um hormônio, em alguns momentos ela pode agir como um hormônio, mas ela em 90 e tantos % dos casos, ela é um neurotransmissor. Qual que é a diferença? O neurotransmissor está dentro do neurônio, ela trabalha muito ali dentro do neurônio. O hormônio corre na corrente sanguínea, então ele vai para todos os lugares.
E não é do prazer, é da expectativa. Então se eu falo assim pra você, Ana, sabe aquele restaurante que você gosta? Aquela comida que você... Vamos jantar depois da gravação? Aí você fala assim, nossa, que expectativa boa. Quando você senta e tá comendo, você medir a tua dopamina, ela já tá em queda. Entendi. Ela é da expectativa. Você fala, nossa, eu vou ter a oportunidade de novo de comer aquela comida, de visitar aquele amigo, de estar com os meus filhos. Então é expectativa. Tanto que, se você cria um jogo que você sabe o resultado, esse jogo não tem graça. Então aquela coisa assim, eu vou rodar a roleta, será que dá? Será que não dá? Isso é o que mexe na dopamina. Os cassinos mexem e etc e tal. Você junta isso, né? Então você pensa assim, essa área emocional que está sendo o sistema límbico, que está movimentando essas emoções, em um adolescente de 11, 12 já está pronto, só que você tem uma outra área por cima que é o córtex, que faz a gestão dessas emoções. Então, eu preciso me manter num lugar de felicidade, mas euforia não é legal, me tira a concentração. Ter raiva é normal. Ter cólera, quebrar as coisas, não é. Tristeza, todo mundo tem. Agora, entrar num processo de depressão, então você tem uma gestão dessas emoções. Pelo córtex. Pelo córtex, que não está pronto. Que vai ficar pronto lá de 22 a 25 anos. Né? Então, por exemplo, 3 coisas que o córtex pré-frontal faz muitas, mas 3 que são importantes para a nossa gestão aqui. Primeira, ela faz inibição de comportamento. Então, fecharam a gente no trânsito, você quer xingar, mas aí você lembra, mas e se a pessoa tá armada, eu tô em São Paulo, eu tô com um monte de compromisso, não dá tempo de eu ficar brigando aqui no trânsito. Né? Então, isso, quem faz é o córtex pré-frontal. Inibição de comportamento, gestão do tempo, essa coisa de futuro, presente, o que falta, nossa, o que eu vivi, o que eu vou viver, não deu certo essa semana, tudo bem, tem semana que vem, quem faz isso é o córtex pré-frontal. Inibição de comportamento, gestão de tempo, e quando, por exemplo, para um adolescente, uma espinha na ponta do nariz sexta-feira à noite, acabou, o mundo autorregulação joga fora. A própria gestão de tempo. Ele não consegue entender que assim, cara, se eu não for nessa festa, semana que vem tem outra. Mas eu tava no terceiro. 1, a inibição. 2, a gestão de tempo. Tem um terceiro? Isso. Não? E o terceiro é essa gestão emocional. Ele poder trabalhar todas as questões que estão acontecendo, é como se fosse a nossa consciência, né? Consciência é uma palavra que a neurociência evita usar porque ninguém sabe muito bem o que é consciência, né? Mas para entender, para ficar didático, essa coisa de eu conseguir parar para avaliar o que está acontecendo. Então, quando você tem uma falta de inibição, uma má gestão de tempo e uma má gestão emocional, você fica alguém muito instintivo, alguém que, quando bate aquela emoção, estoura. Reage. Ao invés de responder com consciência, reage daquela maneira límbica, bem animalesca. Exato. Então, assim, até tem uma história que eu conto sempre, que eu entrei para fazer as aulas do mestrado, e no primeiro dia uma professora falou, vocês podem ir para a área tipo de humana, clínica, né? Você fazer coisas que podem com humano, mas o teste com humanos ele tem uma restrição ética. Então você pode ir para a biológica que você faz em animais. E aí eu levantei a mão e perguntei, eu estudo adolescente, para que área que eu vou, né? Você vai no teste ali porque é uma coisa muito instintiva, muito de tipo, eu vou dar ação ao que eu estou sentindo aqui, essa onipotência que o adolescente acredita ter, então nunca vai acontecer nada, só se vive uma vez, essa coisa toda. Então, por isso que eu gosto a gente abre essa conversa dizendo o seguinte, existe uma questão biológica que dá para eu botar numa ressonância, num microscópio e assistir acontecer, e aí existe uma questão social, ou seja, como que socialmente esse adolescente bota esse sistema para funcionar. E se a gente lembrar existem alguns dados interessantes que são assim, por exemplo,
um brasileiro médio em 1900, que é ontem, né? Olhando o mundo, a história do mundo, um brasileiro em 1900, ele vivia 29 anos em média. Então você pensa assim, ó, se você entra na fase adulta com 25, vamos pôr uma linha de corte, você vivia em média 4 anos a fase adulta. Ia lá, tal, casava, tinha um filho, reproduzia e segue, né? Tanto que, por exemplo, eu não conheci meus bisavós, assim, não tinha, bisavô era muito longe, né? O vô já era muito velhinho, assim. Hoje, criança com bisavô, trisavô é fácil, porque as gerações estão aumentando. Hoje, você pega a média do brasileiro, eu não sei se é 76 ou 78 anos, em média. Ou seja, de 25 tá dando 1/3 da vida. Então veja que a proporção de viver nessa, eu preciso fazer tudo rápido porque acaba logo, agora já não faz mais sentido. Só que demora muito para esse cérebro evoluir, né? Mas não tem problema, né, de não fazer tanto sentido, porque o imediatismo anda de mão dada, perfeito, colado no adolescente. Porque ele talvez não tem essa dimensão de tempo, como você mesmo disse, a gestão de tempo. Exatamente. Então, sempre dá tempo para tomar banho depois, né? Depois. Vai dar tempo para tomar banho depois, mas nunca dá tempo de fazer a lição de casa ou, né, de organizar o quarto, por exemplo. Porque, tipo, se é uma coisa que sustenta esse sistema emocional do tipo, nossa, eu vou correr porque eu vou na festa, eu vou estar com os meus amigos, sempre é um motivador. E quando não dá para fazer, é o momento que fala assim, opa, eu tenho coisas melhores para colocar em jogo aqui, eu tenho coisas melhores para fazer. Então esses processos, quando você combina biologia e sociologia, dá esse impacto que é o adolescente. Sim. O que é importante? Primeiro, a gente saber que isso existe, que fica lá o sermão, blá blá blá, conversa na orelha, palestrinha, assim, a chance de funcionar é muito pequena, é muito baixa. Agora, se eu entendo que há um sistema biológico, é igual, eu uso um exemplo assim, é igual você pedir para uma pessoa que está sem a perna sair correndo. Não dá, falta uma parte ali que precisava para fazer aquilo. Ou você pedir para um bebê de 1 ano correr, que ele ainda não está com a estrutura formada. Talvez o físico é mais fácil da gente entender. Então, quando a gente entende esse contexto, a gente começa a falar assim, peraí, é mais inteligente eu pegar ele no que motiva ele, do que ficar ali falando e ele olhar pra mim como chato, né? Então, não, ótimo. O papel, então a gente entende que realmente o papel da comunicação, da linguagem dos adultos, sejam eles professores, pais, educadores, de maneira geral, qualquer adulto que tenha relacionamento com a sua criança. Exatamente. Né? Os professores, não só da escola, mas das atividades esportivas, que se conectam em outro nível com os adolescentes, né? É fundamental. Na prevenção, inclusive, de comportamentos destrutivos. Então, se palestrinha não cola, como é que a gente se comunica de maneira efetiva e eficiente com o adolescente? Então vamos lá, se a gente acabou de falar aqui que o sistema emocional ele tá fervoroso e o sistema racional, se a gente puder chamar assim, consciente, ainda tá em formação, usar de consciência não é tão eficaz. Aquela história, jovem, não use drogas, não beba, a bebida faz mal, tal. Para um adulto pode ter algum tipo de eficácia isso. Agora, para ele não vai ter. Tem mais eficácia você mostrar um caso real e mostrar no que deu, ou quando ele às vezes comete o erro, você pegar e falar assim, você tá entendendo o que te levou a fazer isso daqui? Causa e consequência. Causa e consequência. É muito mais eficaz do que a gente ficar na conversinha, na carochinha. Ou a gente ir para baixo disso. Eu tratar um moleque de 14, 15, eu sempre gosto de contar a história que uma vez eu fiz um encontro na escola com as mães, teve reunião de pais, mas os alunos estavam na sala. E aí uma mãe levantou para fazer uma pergunta e ela falou assim, professor, aquela droga que começa com C, eu falei, droga que começa com C, cocaína? Ela falou,
pode falar? Os meninos estão aqui. Falei, minha senhora, você acha que seu filho nos 15 anos sabe o que é cocaína? Sabe que é maconha? Sabe que é pornografia? Não sabe? Sabe tudo. Come on, né? Então, se eu venho assim e falo assim, ai filho, é o seguinte, tem um site onde tem mulheres nuas, então não pode... Ele vai falar, minha mãe nem tá ligada. Então, quando você joga real, fala assim, eu tô ligado que tem isso, tem aquilo, tem bebida, tem droga, onde você vai na festa, o pessoal bebe. Então, quando você vai nessa ideia, você acessa um lugar emocional dele que é importante. Então, eu tenho um caso pessoal, a minha enteada Larissa, uma vez ela fez uma arte de adolescente, né? Que não precisa expor. E a mãe dela foi lá e castigo, não vai mais sair. Saía pra escola, voltava dentro de casa. Não ia sair. E ela falou pra mim, minha mãe... Porque eu sou um coringa ali, né? Porque ela fala assim, bicho, morreu com a minha mãe, eu vou falar com ela. Ela falou, minha mãe não deixa eu sair. Eu falei, tá tudo errado. Tudo errado o teu pensamento. Você sabe por que você não tem a sua liberdade? Porque você não tem responsabilidade. Você tinha uma liberdade. Perdeu, né? Exato. Então, assim, se você não teve responsabilidade de manter, é prudente que a tua mãe não deixe você sair. Porque só pode sair quem tem responsabilidade. Como é que ela entendeu isso? A hora que ela falou assim, pô, vai ter uma festa lá, 15 anos, aquela festa que tá todo mundo, e eu preciso ir. Aí eu falei pra Cláudia, é estratégico agora, deixa aí, mas senta aqui. Troca ideia. Quando ela saiu e viu assim, caramba, como é ruim não ter liberdade e como é bom ter. Aí é a hora que dá uma aprumada na gestão desse comportamento. Porque é importante dizer, não é que o córtex pré-frontal não tem nada. Eles têm nível de consciência, claro, não é um ser totalmente alheio. Só não é bem feito. Ele funciona 40%, 50%. Então, quando você mexe nesse lugar emocional, funciona bem. Não, eu vejo assim também, muitas famílias estão querendo conversar com os adolescentes agora que são adolescentes. A conversa começa muito antes, né, William? Então, assim, a conversa ela não pode parar. E outra também, às vezes a gente fala, mas vai falar de pornografia, né? Então, já conversei sobre isso com ele. Mas não é uma conversa. E é constrangedor, né? Não é fácil. Conversa, tem que falar. Mas é constrangedor? Será que tem que ser constrangedor? Mas eu digo assim, é constrangedor, mas assim, temos o problema na mesa. É igual a gente falar assim, pô, a violência em São Paulo, então não vamos falar porque é violência e é melhor não falar. Não, a gente tem que mergulhar nesse negócio. É ruim, é complicado, mas tem que falar. Só que uma coisa que é importante é você, por exemplo, o que às vezes a gente vê, né? O pai, isso aí vem muito dos homens, assim, o pai chega no moleque lá e fala assim, tá acessando pornografia, né, tô ligado, fica tomando banho lá. O moleque se constrange e não conecta. Quem que vai se conectar com alguém que tá te constrangendo? Né? Então, assim, se eu for bobinho, filhinho, tem uma moça sem roupa na internet. Não dá. E não vai, e esse nível de zoeira, de julgar... É do tipo, eu sempre dou o meu próprio exemplo assim, ó. Quando eu abro o meu Instagram, aparecem mulheres de biquíni, mulheres com decote, mulheres sensualizando no meu Instagram. Eu vou lá, clico nos 3 pontinhos e coloco não tem interesse. Nossa, o William, o novo Francisco faleceu, aí eu vou entrar no lugar dele, de tão santo. Não é por santidade, acho lindo. Qual que é o problema? Eu tô ligado como que a rede tá trabalhando. Ela quer me manter ali. E ela vai num nível que é violência, nudez, essas coisas, não erra. O algoritmo não erra quando ele apresenta. Eu não conheço esse jeito de desativar isso. Quando aparece qualquer vídeo pra você, tem os 3 pontinhos ali do menu. Quando você tá falando quando entra direto no Reels. Isso, você tá rolando ali. Eu não entro direto no Reels. Eu entro aquilo lá que é contas pra você ou pra você seguir. E ali vem vários perfis. Vem umas coisas que eu não tenho interesse em nada daquilo. Aí eu simplesmente não toco em nada. Porque se você mexeu, clicou, deu like... Aí não dá pra tirar, né? Eu desconheço, mas a gente pode fazer até um ao vivo aqui. Faz um teste. Então vamos ver aqui. Porque o meu celular tá longe de mim agora. Mas eu entendi. Esse quando aparece um Reels que você não tem interesse... tá um Reels aqui. Sim. Ok? Se eu clicar nos 3 pontinhos, será que
aqui embaixo, né? Não sei se vai exatamente dá para ver os 3 pontinhos, mas mais ou menos aqui tem, embaixo do aviãozinho que você manda, você clica, ele abre um menu no vídeo aqui. Quando ele abre esse menu, você, não interessado e não interessado. Inclusive, ele te dá a opção de dizer, me mande mais conteúdo disso. Sim. Se eu colocar aqui não interessado, ele vai falar aqui, não sugerir posts dessa pessoa, ou seja, é com ele que deu problema. Não sugerir posts com algumas palavras, coisas que alguma palavra ofensiva. Gerir ali a preferência de conteúdos, ou esse post me deixou desconfortável. Então, eu posso dizer ali o porquê que e ele não vai mais me mandar. Sim. Então, às vezes, até, por exemplo, quando o pessoal fala assim da busca, né? Por exemplo, aqui. Tem um monte de coisa, eu não tenho interesse em nada do que aparece. Aí, beleza. Então, se você não tem interesse, se você atualizar, ele vai reatualizar. Mas, por exemplo, você vê que não tem conteúdo aqui, mulher de biquíni, tudo lá. E, de novo, eu não quero aqui pagar de santo, a ideia não é essa. A ideia eu tô ligado como que o algoritmo funciona. E nós somos humanos. Aquilo vai começar a te alimentar, e daqui a pouco você vai ver, você só está consumindo o conteúdo. Inclusive tem um termo agora chamado soft porn, que é o pornô leve. Não é aquele pornô que se imagina, maior de 18 e tal. É a mulher de biquíni, é o cara trincadão, o cara com a sunga apertada, né? Então, assim, você começa assim, legal, nossa, que bonito, que decote legal, nossa, olha, que mulher de biquíni, o cara fartou. E aí, da hora que você vê, você só tá fazendo isso. Porque a rede social sabe que violência, pornografia, polêmica, te mantém lá dentro. E eu vou te dizer, há anos eu coloco não tem interesse e continua chegando. Quando eu fiz a minha conta no Threads, quando abriu, eu fiz minha conta no Threads, eu não sigo ninguém no Threads. Ou seja, não sigo ninguém, eu não dou orientação pra ele do que ele me manda. Abriu meu Threads, tem mulher de biquíni. Então, e aí justamente o que acontece com os adolescentes é a sugestão de ideação suicida, de anomalias ali, ou distúrbios alimentares, esses conteúdos de jogos perigosos. Dos desafios, né? Dos desafios e tudo mais. Então, as redes sociais, elas têm que ser responsabilizadas. Com a mais absoluta certeza. E eu digo uma outra coisa. Rede social tinha que ter conexão com o teu CPF. Absoluto. Igual você entrar no banco. Você chega no banco lá, quer entrar. Ele, tudo bem, me dá teu CPF, me dá teu comprovante de residência, senão você não vai ter conta aqui. Você tem que comprovar que você é uma pessoa de verdade, né? Então, por exemplo, eu entro lá na tua rede social, não gostei da Ana, eu vou xingar ela, vou ofender, vou xingar a família dela. Muito bom. Mas você vai ser responsabilizado. Sim. Porque hoje você cria um fake em 5 minutos e acessa. Aquela pessoa que tem 5 perfis e fora os robôs também que aparecem. E xinga e ofende, né? E também tem um outro lado, Ana, que é muito louco, que às vezes uma pessoa entra absolutamente ignorante no meu comentário, xinga e fala coisas assim absurdas. Quando você vai olhar o perfil da pessoa assim, sou dentista, tem aqui até o endereço, dá pra eu ir lá e perguntar pra ela, escuta, por que você escreveu isso aqui? Também tem umas pessoas sem noção, tá? Não é só fake que xinga. É igual o motorista que ele tem um comportamento quando ele é pedestre, ele tem outro comportamento completamente agressivo quando ele é o motorista. Quando ele é motorista. A mesma coisa nas redes sociais, parece que a pessoa tá ali numa skin, né? Exato. Que é num jogo, que no jogo também... eu tô protegido pelo virtual, não vou... Sim. O Mike Tyson, ele fala uma frase assim, depois que os caras ficaram muito bravos nos comentários, porque eles não podem tomar um soco na cara. O Mike Tyson fala essa frase. Ao vivo não seria dessa maneira. Quantos hate eu já tomei presencial? Nenhum, na vida inteira. Nunca fui numa palestra, nunca fui falar um lugar que a pessoa foi desrespeitosa comigo. Pessoas que não concordam, pessoas que trazem uma discussão legal, uma discussão sadia. Tô aberto. Tanto que para a minha saúde mental, a quantidade de comentários que eu recebo é assim, um negócio avassalador. Eu tirei um print ontem para colocar no meu Media Kit
nos últimos 30 dias, a minha conta teve 400 mil interações. Entre likes e comentários e compartilhamentos. Blá, blá. Vamos supor que teve 50 mil comentários. Cara, é um esgoto, assim. Muita Vai gente de legal, muita gente bacana, muita gente que gosta do conteúdo. Tendo a dizer que a maioria, vou falar uns 80% de gente legal, que gostei, vou aplicar. Mas aquele 20%, ele faz mal, cara. Então, assim, eu, na minha vida, pra minha saúde mental, eu não olho o comentário. Não olho o comentário. Quer conversar comigo? Chama no inbox, uma conversa ali, que a gente bate um papo. Agora, o comentário, ele é muito danoso. E isso é um homem formado falando, que trabalha com rede social. Imagina um adolescente, um menino, uma menina com 15. E aí, quando você trouxe a questão dos desafios de internet, o que acontece? Esse tipo de coisa sempre existiu na história do mundo. Adolescente fala, duvido que você vai lá e joga uma pedra, toca a campainha e sai correndo. Essas coisas que sempre existiram na vida. O que a internet faz? Ela pega uma coisa que sempre existiu e ela potencializa para milhões de pessoas. Então, quando eu tocava a campainha e saia correndo e meus 2 amigos falavam, nossa, você é corajoso, agora quando eu faço isso, 1 milhão de pessoas falam, você é corajoso. E aí, o que acontece? Tem uma máxima na administração de empresas que diz assim, cliente que vem por preço, vai por preço. Né? Então, se você está vendendo porque é mais barato, o outro vai fazer mais barato, você vai perder o cliente. Então, eu faço uma adaptação que é, seguidor que vem por polêmica, vai por polêmica. Porque se hoje eu faço um vídeo assim, eu odeio a Ana não é boa pessoa e tal, vai encher de gente lá, likes e tal. Só que se amanhã eu falar, a Ana não é boa pessoa, eu mantive, e manter não é bom, essas pessoas vão embora. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que xingar você e jogar um ovo na sua casa. Aí no outro dia eu tenho que ir lá e furar o pneu do seu carro. Eu tenho que ir escalando nessa polêmica e nessa violência para me manter em dia. Sabe, a gente tem visto aí recentemente o caso da Andressa Urach. Você fala, mano, acabou. A mina cortou a língua no meio, acabou. Nossa, chegou no ápice. Aí daqui a pouco ela faz o filme adulto com o filho filmando. E ela tem que ir escalando pra tipo, se manter, né? A grande questão é um adolescente que ele sente uma necessidade de aceitação que é humana. Todo humano precisa ser aceito pelos seus. Se a família dá essa aceitação, se a família conversa, se a família dá esse amor, preenche esse lugar, a probabilidade, porque sempre que a gente... comportamento humano não é uma ciência exata. 100%. Faça isso, seu filho vai responder assim. Né? Não é fórmula mágica. Exato. Mas a gente pode trabalhar com probabilidade. Então, assim, uma criança que tem papo aberto com os pais, que conversa, que é atendida, que quando tem uma dúvida recorre aos pais, ela pode fazer uma atrocidade? Pode. Só que a probabilidade é muito baixa. Pode olhar quando quem gosta aí assiste, tipo, serial killer, aquelas histórias. Pode pegar a história, nunca é uma família estruturada. Sempre, a família desestruturada torna serial killer? Não, mas é um terreno fértil para que isso se prolifere. Então é sempre importante saber que rede social precisa de regulação, rede social precisa de acompanhamento, né? Conversar sobre rede social. Esses dias eu estava na casa de um amigo, e aí já era madrugada, a gente lá fazendo festa, a molecada foi dormir. E tava o videogame ligado, e a gente começou a jogar GTA. O jogo que os meninos jogam lá, 10, 12 lá, joga GTA. Começamos a jogar GTA, entramos numa porta, era um bordel, a mulher no polidense. Meu Deus. Só de calcinha, de topless, rodando no polidense, no jogo. Na TV, assim, ó, pra quem quisesse ver o jogo que tá todo mundo acessando. Então olha quanto de... eu tenho que estar perto, eu tenho que estar junto, eu tenho que estar conversando, eu tenho que saber com quem que... Por exemplo, né, a gente esteve lá junto com o seu filho e os amigos lá e tal. Pô, você sabe quem são as pessoas que o seu filho anda?
Isso, assim, reduz em trocentos por cento a possibilidade de acontecer um problema porque tá perto de você. Agora, quantas e quantas pessoas não fazem ideia de onde o filho tá? O que o filho tá fazendo? Quem são os amigos? Quem são os amigos? Qual é o tipo de comportamento? E só fica sabendo quando? Quando estoura. Dá o problemão. Exatamente. Não, eu acho que é realmente meio caminho andado você conhecer as famílias. E aí eu vi, inclusive, você não vê os seus comentários, mas eu vejo porque a gente tem collab. E aí vem os comentários aqui. Aliás, nós temos um vídeo tava com 120 mil visualizações. E aí lá tem muito comentário. E aí tem um dos comentários é justamente esse. Grupo de mães da escola? Como assim? Grupos de mães? As mães nem... Eu não tenho tempo pra isso, as mães não se falam. E assim, a pessoa falando que realmente... Então, gente, você quer ter filho, você não quer ter o teu trabalho de teu filho? Faz parte. E assim, ó, dar comida, fralda e levar no médico é o pequeno problema. É o pequeno. O grande problema é o problema que você não tem como terceirizar. E ninguém quer ficar fazendo social no grupo de mães da escola. Não é sobre isso. Não, a necessidade de troca. Pelo contrário. É a necessidade de diálogo, é a necessidade de espaço aberto pra gente falar. E assim, ó, o meu teto é de vidro, tá? Então, não é que eu tô lá falando o que é ou não é, o que eu pode, vou ensinar vocês o que vocês têm que fazer. Não, de maneira alguma. Lá é troca. E sempre que começa alguma coisa, eu já falo, meu teto é de vidro. Aqui tá todo mundo junto. Todo mundo tá aqui pra aprender. Tanto que a frase que eu falo todos os dias da minha vida é: eu não tô aqui pra falar pra você como você tem que criar teu filho. Aliás, se eu soubesse isso daí, eu fazia um PDF e vendia pra 1 bilhão de pessoas, né? A ideia não é essa. A ideia é falar assim, olha, existe uma ideia, um comportamento do adolescente que eu escuto do adolescente. O adolescente, ele abre essas coisas pra mim. Então eu falo assim, pais, você quer se conectar? É igual aquela velha história. Eu não vou ser amigo do meu filho. Eu não vou ser amigo do meu filho porque daqui a pouco ele tá dando tapa na minha cara. Aí eu sempre pergunto, que tipo de amizade você anda tendo? Que dá tapa na cara do outro. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando o teu filho tem um problema, ele procura quem? O amigo. Sim. Que seja você. Mas eu também tenho um ponto em relação a isso. Vamos ver o que você acha. A relação pai-filho é diferente de uma relação de amizade. Porque outro dia eu ouvi não sei quem falando que a relação de amiga é aquela que a amiga vira pra você e fala assim, olha, mãe, eu tô indo embora com... A menina tem 13 anos, eu tô indo embora com meu namorado de 45 anos, porque eu tô apaixonada, e eu vou viver esse amor, então tchau. A amiga vai falar, nossa, filha, vai viver essa paixão, que maravilha, né, pra você. Você falaria isso pra sua filha? Óbvio que não, né? Então, assim, só que assim, vamos situar aqui as coisas, não é? Não, perfeitamente, mas assim, não é amigo. Talvez a minha percepção de amigo, ela é do tipo, mano, isso aqui que você vai fazer com a tua vida? Porque é assim que eu me relaciono com os meus amigos. Eu já tive amigo de ir na minha casa e falar assim, eu vou largar minha mulher, chata, não pode fazer nada, não sei o quê. Eu falo assim, de madrugada, quando seu filho chora, recém-nascido, quem que vai lá? Você acha que a tua mulher tem tempo de se arrumar, por exemplo? Porque ela tá tão cansada que o dia ela fala, mano, deu 2 horas, vou dormir. Dormir é a prioridade, né? Então, assim, a minha concepção de amizade é alguém que você vai chegar numa pessoa que vai te dar orientação. É claro que o amigo da escola e o pai amigo são coisas diferentes. Mas, assim, o pai que é amigo. Que tem diálogo. Que abre. Assim, não sei. Sem julgar. Se eu não puder falar, o Vando vai cortar depois dessa parte. Mas uma coisa, assim, no dia que a gente fez o evento lá, eu perguntei: o que te faz sentir amado? Sim. Né? Lembra o que os seus filhos falaram. Então, para os seus filhos é assim: a minha mãe deixa de fazer coisas para ela para fazer por mim. Sim. Olha que demonstração de conexão, de poder confiar. Então, de novo, seus filhos, é garantido que eles nunca vão fazer nada errado? Não dá para dar essa garantia. Não. Mas a probabilidade é muito baixa. Porque ele não tem por que fazer aquilo. Agora, o que a gente pega muito? Escola é um terreno fértil para fazer isso. O menino ou a menina descobrem que se ele fizer uma coisa muito louca, ele vai ganhar o que está faltando para ele. Que é atenção.
Eu não sei se eu contei pra você da outra vez que eu vim aqui, do menino que ninguém conversava com ele e tinha um demoniado na sala. Não lembro. Eu, tipo, entrei numa escola, e aí a hora que você entra, vai pra sala dos professores, né? Sim. Aí o professor, professor, seja bem-vindo e tal. Pegou que turma? Eu falei, ensino médio, né? Primeiro, segundo, terceiro. E tem um aluno lá no segundo, o fulano lá, que minha nossa, é um demônio, assim, não respeita, briga, quebra as coisas, bate nos colegas, né? Então esses aí desses que eu gosto, né? Eu brinco que o meu avô, no Rio Grande do Norte, ele domava cavalo chucro. Eu falei, eu herdei o DNA, mas como não tem cavalo, nós doma adolescente chucro. Domador de adolescente. Domador de adolescente. Quando eu tinha... quando eu estava grávida, tinha lá o livro A Encantadora de Bebês. Então. Aí você é o encantador de adolescentes. Aí eu entrei na sala, quando eu abri a porta, ele estava em cima da cadeira, eu já localizei na sala. Salve, rapaziada, como é que vocês estão, tal? Aí eu já falei assim, você é o fulano, né? Aí ele já olhou pra mim, sou porque eu falei, rapaz, falaram muito bem de você. Que você é comunicativo, você é um cara de grupo, você é um cara tal. Legal, depois eu quero te conhecer. Fui lá e dei minha aula. E o moleque assim, mano, isso tá estranho. Por quê? Todo mundo batendo. Só porrada. Falei, não, eu vou num lugar que ele não sabe se defender. O elogio, né? Qualquer pessoa que é abusada, se você for na violência, ela já aprendeu a se defender. Sim. Eu conto sempre do meu pai. Meu pai apanhou do meu avô assim de inchada. Meu avô batia pra ficar uma semana na cama. Meu avô foi o avô que domava os cavalos. O avô era uma desgraça, o Chicão. Ele batia. Tanto que ele morreu, ligaram lá em casa, meu pai falou assim, vê quanto é minha parte no velório que eu deposito. Assim. Meu Deus. Né? Mas meu pai apanhou muito. Se você for pra cima do meu pai na violência, ele tá 60 e tantos anos se defendendo. Ele sabe. Sabe o que meu pai não sabe? Ele não sabe dar abraço. Quantas vezes eu abracei meu pai e meu pai ficava com os braços pra baixo. E agora? O que faz? Você falou isso. Aí beleza. Aí cheguei na sala e o moleque lá tal. Aí a hora que acabou, chamei ele tal. Você é da hora, você é você é sujeito homem. Aquelas conversas com o moleque grandão. Beleza. Tinha um outro menino lá no canto, que é aquele que forma o grupo, faz trabalho sozinho. Não saía tal. Aí eu chamei ele lá fora, falei assim, ó. Isso assim, depois de uns dias de aula, né? Aí comecei a entender a dinâmica da sala. Falei pra ele assim, ó. Você tá vendo que aquele menino fica fora da sala? Que fica fora das turmas, fica fora dos grupos? Não, professor, sabe o que é? Se alguém fizer grupo com ele, a galera zoa, né? Ah lá, vai fazer trabalho com esquisito. Eu falei, eu sei, por isso que eu tô te chamando. Quem nessa sala tem coragem de zoar você? Quem tem? Me mostra um aí que tem coragem de chegar em você e te zoar. Não, porque ninguém me zoa. Ah, muito bom. Então é o seguinte, eu não quero ver mais aquele moleque sem grupo. Você vai cuidar dele, você vai pôr ele debaixo da tua asinha e você vai pôr ele no teu grupo, você vai andar com ele, você vai levar ele no intervalo para ele não ficar sozinho. Ou você tá com medo de ser zoado pelos caras, como é que é? Não, que eu sou isso aqui. História boa, história curta. A coordenadora da escola me chamou um dia, ela falou assim, uma frase pra mim que eu nunca vou esquecer. Ela falou, você salvou 2 vidas. Olha. O moleque parou de dar, zero trabalho, zero. Porque agora ele estava sendo visto. E aí vinha a diretora, que sempre chamava ele para chamava ele, o que aconteceu? Nossa, eu tô sabendo que você tem feito um trabalho de liderança e não sei o quê. Aí na reunião de pais, a mãe, você já conhece a mãe do aluno, porque ela já vem de cabeça baixa, do tipo, vai professor, fala tudo que tem que falar. Eu falei para ela, teu filho é um ótimo líder, teu filho é um cara de grupo, todo mundo gosta dele. Se a gente esperar ele sentar e fazer lição, a gente tá perdido. Ele não é esse perfil, esquece. E não vai ser. Mas ele tem coisas boas. Então, por isso que eu digo, quando você mexe nesse lugar e dá a ele o que ele tá precisando, você vê que falta ali uma coisa de carinho, de atenção, por isso da rebeldia, que se eu fizer com aquele aluno que tá quietinho, não funciona. Que é outra coisa, ele está se sentindo inseguro, ele está se sentindo fragilizado. Então, se a ideia, o conceito aqui é poder equilibrar e entender. Só que como que eu entendo? Escutando. Sim. Né? Por exemplo, às vezes o adolescente fala assim, eu sou feio. Qual que é a nossa tendência natural? Não, você não é feio.
Não é? Que isso? O que ele pensa? Mano, não entende nada do que eu tô falando. Não posso confiar nela, né? Não entende nada. Não tá sendo verdadeira comigo, eu sou feio sim. Né? Agora você fala assim, por que você se acha feio? Uhum. Qual que é o parâmetro que você usa pra se achar assim? O que é feio? Você lembra lá na nossa conversa, eu abri perguntando o que é comunicação, e aí você vê que a galera dá um bug, assim. Todo mundo fala, tem que comunicar. Eu falo, muito bem, o que é comunicação? Uhum. Aí, ser um receptor e os conceitos da escola. Tá, mas de fato, o que é comunicar? Então, quando você pega ali e fala assim, tá, o que tá te incomodando? E ele vai abrindo pra você, você como uma cabeça adulta da relação, seja professor, seja pai, seja qualquer um que se relaciona com o adolescente, ele vai poder pegar esse problema e mostrar algumas outras possibilidades. Sim. Agora, o que ele pode fazer? Ou ele vai, ao invés de buscar os pais, ele vai buscar um outro amigo da mesma idade, que não tem repertório, né? Não tem conhecimento igual, ou, pior ainda, ele vai buscar alguém que vai dar uma orientação dele maldosa. Sim. É tipo, se eu devo usar droga, perguntar pro traficante se eu devo usar droga. Né? Complicado. Esses abusadores de internet aí, aliás, a doutora Lisa, que é delegada do NOAD, vou até deixar aqui já para você me lembrar depois, ela atende os casos atende as meninas vítimas de estupro virtual. Nossa. Então ela atende diretamente, seria uma pessoa maravilhosa para você trazer. Eu vou lá quinta-feira na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para bater um papo com ela. Mas o que ela fala? A menina, ela... Aí você fala assim, mas como é que cai no negócio dessas meninas? Como é que cai? E eu sempre falo uma coisa, às vezes a única pessoa que dá atenção para essa menina é o abusador. É o único que dá atenção para ela, que escuta o que ela tem para dizer, que deixa ela ser ela, que ela pode se expressar. Só que ele tá fazendo isso com um viés malvado. Né? Então, quando ela atende essas meninas no pós e começa a entender os processos para poder evitar novos casos, cara, destrói você ouvir. Porque qual que é a ideia? Ninguém gosta de mim, eu não sou querida por ninguém, eu não tenho com quem conversar. E aí apareceu um que deu atenção. Essa questão da dopamina que a gente estava falando lá no começo, que é uma questão neurológica realmente, que entra num circuito de recompensa. E aí, que dopamina é like, curtida, tudo isso é sistema de recompensa criado pelas redes sociais. Lá, quando você vai rolando no feed e aparecendo mais vídeo, mais curto, e aquele estímulo muito rápido, muito efêmero, isso traz uma recompensa. Então, assim, a criança, o adulto fica vítima desse trazer sistema, esse ponto. Né? O adulto a sociedade está vítima disso aí. Se o adulto é vítima, mas ele tem, vá lá, um pouquinho mais de discernimento, talvez, né? Porque muitos são vítimas e assim, a gente se dá conta, e muita gente que ouve o nosso podcast se dá conta porque tá aprendendo, mas tem muita gente que não se dá conta de que vive numa bolha, de que começa a aparecer propaganda pra você daquela marca que você pesquisou semana passada, porque você pesquisou semana passada. E aí você fala assim, como ele sabe? Você alimentou o algoritmo. E você não para de alimentar o algoritmo, o tempo inteiro e atrás disso. Então, assim, você vê que são grupos na sociedade muito polarizados. Por quê? Como que a outra pessoa pensa tão diferente de mim e tão diferente daquilo que eu tô vendo no meu mundo? Porque você tá numa bolha. Exatamente. E assim... O algoritmo, ele vai te alimentar daquilo que você gosta. Por isso que é tão gostoso. Por isso que é tão legal o algoritmo. Imagina agora, aparece aqui pra mim, fralda de criança. Como trocar uma criança? Eu não tenho por que consumir esse conteúdo. E aquilo vai começar a me cansar até a hora que eu falar, mano, esse algoritmo enche o saco. Agora ele me manda coisa do futebol, ele me manda coisa da neurociência, ele me manda coisa de rock, ele conhece o meu processo. Você quer ver como o algoritmo te conhece? Escreve no chat GPT, me descreva. Agora, para as crianças e para os adolescentes, o que tem aparecido e o que tem sido recomendado
são justamente conteúdos violentos, que foi aquilo que a gente estava falando no começo. E aí eles ficam enredados naquilo, né? Porque é aquilo que aparece. Então, primeiro, criança não deveria ter redes sociais, porque tem aí determinadas faixas etárias. A né? própria rede fala em 12, 13 anos que meio que ninguém respeita. Tanto que a menina lá do desodorante lá que morreu, ela tinha 8. É. Né? Não, tem algumas que até, se eu não me engano, Instagram é 16 anos. Então. Se eu não me engano. TikTok, não tenho certeza. Mas assim, não é faixa Que etária. é igual, assim, a gente vê nos filmes, os Estados Unidos levam isso mais a sério, mas, por exemplo, uma criança hoje, se eu der dinheiro pra uma criança de 10 anos, você acha que ela não consegue comprar bebida? Aqui no Brasil? 10 anos. Se ela for nos bares e em algum mercado, alguém vai vender pra ela. Não é tão rigoroso aquela coisa, dá o documento, sabe? Você tá comprando uma bebida e aquela coisa toda. A gente não tem essa cultura. Então, assim, a gente assiste o filme que não pode, lá, classificação etária. E o que a gente tá ensinando? Não, isso aí isso não tem nada a ver, vambora. Toca. Tanto que o pessoal me perguntava, devo assistir a série Adolescência com meu filho? Ele tem mais que 12 anos? Sim. Tem, então assista. Sim. O próprio cara que fez passou por um crivo que disse, pessoas acima de 12 anos podem assistir, menos não deve assistir. Simples assim. Mas culturalmente a gente não é tão rigoroso com regra e essa coisa toda. Sim. Agora, uma coisa que eu sempre falo sobre essas questões do Discord, dos desafios, é assim. Se você receber uma mensagem agora, alguém falando assim, oi, Ana, tudo bem? Nossa, adoro o seu trabalho, vejo lá o que você faz. É o seguinte, eu tenho uma cota de patrocínio aqui de R$1 milhão, eu queria, porque eu gosto muito, eu queria até te fazer um Pix adiantado. Qual que é a sua primeira reação? Mano, desconfiar, R$1 milhão? A pessoa quer me dar R$1 milhão, assim, e falou que eu sou a pessoa mais sensacional do mundo? Estranho. Então o adulto tem um lugarzinho melhor ali de pegar isso no começo. O que acontece? O adolescente, ele vai entrando nesse jogo. E o cara que cria isso, o golpista, ele vai fazendo as etapas. Então primeiro ele vai achar isso, ele vai mandar um dado, aí ele vai mandar uma informação, ele vai mandar isso. A hora que você vê, você se bananou todo. Então, por exemplo, por que uma pessoa faz um desafio sabendo que ela... Porque assim, ó, ninguém faz eu vou chegar na escola, dar um tiro e não vai acontecer nada. Sim. Eles sabem o mal que faz. Eles sabem o mal do desafio. Inclusive, eu acabei de falar da doutora Lisa, eles desarquitetaram um ataque que ia ter no Rio de Janeiro sobre pessoas em situação de rua. Os caras do Discord iam lá e iam matar um morador de rua. Nossa. E olha que interessante isso. Filmando, né? A polícia de Sim, pra postar lá, ao vivo, eles transmitem isso. A polícia de São Paulo pegou, viu que o ataque seria no Rio, acionou a polícia do Rio, deu os endereços, a polícia foi lá e pegou antes de acontecer. O que é importante nisso? Esses processos são feitos embaixo de coação. Sim. É igual a menina lá, quando as meninas do Discord, esses casos que aparecem, que a menina entra numa live e precisa inserir objeto, se cortar. Aí você fala, por que uma menina faria isso? Já escalou, né? Não, esse daí é o último... já escalou demais. É o último processo. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa prevenir. Então, com quem que você conversa na hora do jogo? Com um amiguinho que eu tenho de 12 anos lá de outro país. Tá bom. Esse menino, você já viu? Você já conversou? Então, pegar o processo do começo é a melhor coisa que tem. Porque quando tá nesse lugar já é muito difícil. E eu acho o seguinte, olha só. Pai e mãe, tem que parar com a história de que... tá tudo bem, tá tudo certo, tá ali dentro de casa falando no jogo ou no celular. Gente, ou vocês acordam pra vida e colocam dentro... Primeiro, tem que conversar, como o William tá falando aqui bastante, tem que ter conversa, mas tem que ter fiscalização no nível de instalar aplicativos que monitorem. Então, assim, depois de tudo que a gente já ouviu falar desde o começo desse ano, né, que começou lá com grupos
de bullying em escolas e com grupos de 200 pessoas em WhatsApp, e depois, enfim, série adolescência, e tantas coisas que a gente escuta, lá em casa tá o seguinte, é custódio em todos os aparelhos, celular, computador, iPad, o que for, tem custódio, tem horário pra desligar tudo, e a hora que o custódio você coloca lá pro horário de dormir, ele desconecta tudo, inclusive o WhatsApp. Então a criança não tem mais acesso a nada. Então tem horário pra dormir, horário pra voltar a funcionar no dia seguinte. Então quer dizer, à noite já não fica com eles mesmos os aparelhos, fica tudo comigo, mas se for usar, tem o horário, tá tudo desligado. E aí é tempo de uso por dia, e o custódio, pra mim, é custódio com Q, tá? Quem não tem ainda, quem não assistiu também, eu aprendi o custódio eu aprendi com a doutora Vanessa Cavalieri, que é a juíza lá do Rio de Janeiro, que veio conversar comigo aqui. E ela, que ama o custódio e ensinou a gente aqui no podcast. Então, assim, configura pra você bloquear aplicativo que você não quer que entre, tirar a rede social que você não quer autorizar, porque você pode até não autorizar. A criança pode dar um jeito de esconder o aplicativo em outros lugares que a gente não tem noção. Gente, assim, o adolescente sabe muito mais de tecnologia do que você possa imaginar, mas muito mais. E o custódio também denuncia qualquer busca suspeita. Então eu vou dar um exemplo aqui. Minha filha pesquisou como cuspir catarro da garganta. Tipo, uma coisa veio lá, a suspeita médica, né? Uma suspeita médica. Se tem qualquer ideação, como diz, depressiva, mostra, né? Sei lá, são perguntas bobas que ele pega, você vê que ele pega no detalhe. Qualquer site errado que for querer entrar, ele denuncia. E aí você vai lá e vai bloqueando, entendeu? Então, assim, eu tô fã number one do custódio. Eu acho que todo pai e mãe tem que baixar, tem que colocar, instala, dá um trabalho, nível 3 de trabalho. Paga lá uma taxa, que é barato perto do que você pode prevenir. Dá pra também espelhar o WhatsApp, eu não fiz isso ainda, mas enfim, isso eu achei um pouco difícil lá de configurar. Não tô espelhando o WhatsApp, mas eu também pego o celular a hora que eu quero e olho, entendeu? Não tem isso de privacidade, não tem isso de não poder. Até e porque a Vanessa, ela fala que a internet, você não tem... Como não tem privacidade. Eu vou dar privacidade pra entrar na internet... que não tem privacidade. Não tem privacidade. E aí não tem... o que não pode também, dos combinados lá de casa, mensagem temporária, apagar mensagem. Então, isso... E grupo ou conversa lacrada, sabe onde tá lá nos lacrados? Também não pode. Então, assim, com esses combinados e mais o custódio atuando, tô mais tranquilo. Exatamente. E aí, tranquilo. De novo... conforme vai crescendo, conforme vai demonstrando que pode ter mais liberdade, você vai soltando a corda. Lógico. Só que você, o negócio é assim, traz primeiro. Eu trabalhei com um cara, ele me ensinou um negócio assim, que a gente lidava com uma peãozada mesmo, assim, né? E ele falava assim, ó, quando você cata o cara aqui e puxa ele, a hora que você solta um golinho, ele fala, ufa. Agora você vem frouxo. Vem frouxo. A hora que você dá um totozinho, ele fala, não. Não. E aí ele falava isso, ele falava, engessa o negócio, engessa. A hora que você dá uma soltadinha no cara, você tem que fazer aqui, tem que fazer relatório, tem que aparecer, tem que estar não sei o que e tal. O cara tá ali, ele tá vigiado. Aí você fala, isso aqui você não precisa mais pôr no relatório, cara. Relaxou. Então agora, se você não estivesse fazendo nada e falasse, agora você precisa fazer o relatório, acabou. É muito difícil. Então, custódio ou qualquer outra ferramenta e assim, ó, lá no método Ali eu falo sobre o limite. E o limite muitas vezes parece uma coisa assim, eu vou impor limites, não sei o que. Eu sempre falo, limite é até uma orientação de você falar assim, ó, dessa linha pra lá
é uma coisa, dessa linha pra cá é outra. Sim. Porque às vezes ele também pode errar por desconhecer se podia. Pô, eu não sabia. Uhum. Esses dias eu recebi um caso maravilhoso. Eu tenho uma amiga chamada Juliana, e eu tô citando aqui o nome dela por ter sido autorizado pra isso. A Juliana tem... a Giovana, a filha dela, tem 11 anos. A Juliana ia sair e falou pra Giovana, ó, você precisa lavar a louça tá lá, eu quero voltar que a louça tá lavada. Chegou, a louça limpinha. A pia limpa, a louça empilhadinha e tal. E um cheiro na casa, assim, né? Um cheiro de palmolive, assim. Na casa, falou, será que ela lavou o cabelo, tomou banho com a porta aberta? O que aconteceu, né? Aí foi ver o prato, o copo, com cheiro de sabonete. Aí chamou a Giovana, você lavou a louça? Lavei, mãe. Mas tá com cheiro de sabonete? Ela falou, não, é porque acabou o detergente. Eu fui lá, peguei porque detergente e sabonete faz sabão, né? A ideia na cabeça. Aí eu falo, tá errado? Tá errado o princípio do pensamento do tipo, cara, eu tinha um problema, não tinha detergente, eu tinha uma missão de deixar a louça lavada, e agora... E aí eu falei pra ela, ó, na moral, parabeniza ela pela solução, porque ela resolveu o problema, mas explica pra ela que a coisa funciona de outro jeito, de uma forma muito carinhosa de você construir. Então, eu falo muito que às vezes a criança erra, ou o adolescente erra, na melhor das intenções. Tem o erro zoado mesmo, que sabia que era errado lá e tal. Mas tem o erro também que é a intenção, é falta de conhecimento. Eu tenho outro caso maravilhoso. Eu tenho um amigo que ele e a mãe da criança, que na época eram casados, eles trabalhavam na polícia, ele na rua, ele sargento na Força Tática e ela no Copom. E aí, eles deixavam a filha na casa da avó. Aí, a menina chegou na casa da avó, ela era bem pequenininha, devia ter uns 4 anos, e ela esqueceu a boneca. Abriu a mochila, não tava a boneca. Ela pegou o telefone e ligou no celular da mãe. O telefone da avó era aquele, lembra que era bloqueado o celular, ligar para celular. Esse número não faz chamada para celular. Ela falou, minha mãe é policial, o que ela fez? 190. Ela ligou no 190 e falou assim, atendeu lá um policial, falou assim, minha boneca, eu quero falar com a minha mãe. Aí o policial falando, pode ser um código, um sequestro, né? Tipo assim, os policiais são muito treinados para isso no Copom. Aí ela foi, falou sobre o nome dela, ela falou, quem que é sua mãe? Minha mãe é fulana, não quero citar o nome aqui porque... Né? Minha mãe é fulana. Aí o cara falou, pô, trabalha alguém aqui, é um sobrenome diferente, tipo Volpon, assim, imagina, pô, quero falar com a Volpon, peraí, não, é alguém aqui. Aí foi e falou, escuta, vem cá. Aí a hora que pegou o telefone, que falou, ela viu, mãe, falou, você tá ligando na polícia, que isso aqui. Falou, mãe, é que minha boneca sumiu, E que você trabalha na polícia, olha o resultado. Então, veja bem, na cabeça faz sentido fazer isso. Na cabeça faz sentido ter o amigo de longe, porque os amigos da escola não dão moral. Sim. Então, assim, ó, tudo pode, desde que você seja assim, pô, eu sei o que tá acontecendo, eu sei quem tá perto, eu sei os amigos que estão falando, inclusive os amigos virtuais, né? Agora, eu não faço ideia, e aí eu falo, né? Você acha que aquela criancinha boazinha do Roblox lá que tá conversando com seu filho, pode ser um marmanjão do outro lado, só esperando a brecha. E pode mesmo. E esses caras, eles são treinados pra pegar vulnerabilidade. Ele sentiu uma vulnerabilidade. Porque ele tá ali jogando e fala, como é que é sua mãe? Minha mãe não fala comigo. Minha mãe não me dá atenção. Meu pai não gosta de mim. Minha professora, eu sofro bullying na escola. É a hora que ele pega e tá... Eu vejo, não é só sobre filtros nas redes sociais, né, William? É sobre filtros emocionais, filtros de diálogo, filtros de trânsito social que a gente está deixando de ensinar. Absolutamente. Então, eu adoro essa parte dos bloqueios, mas ele não funciona se não tiver muita conversa. Muita conversa. Senão era só bloquear tudo de todo mundo. E também a gente não vive assim. Né? E tem que ensinar a criança a viver. E outra, ela pode ter... É o famoso quando a gente era adolescente, não pega coisa na porta da escola, doce. Bala, doce. Né? É a mesma coisa.
Então, quando você tava andando, alguém vinha, você quer um doce, uma pessoa doente, o seu alerta já ia no nível 10 e falava, nossa, minha mãe falou do doce, a pessoa tá me oferecendo um doce, caramba. Só que eu só consigo falar Roblox, Discord e tal, se eu conheço. Claro. Agora, eu nem sei o que é. Às vezes o pessoal fala, porra, mas aí meu filho tá no Instagram lá, ele posta lá no Crisma. Meu senhor, Instagram já é coisa de velho. Então, Instagram não é que usa. A molecada, ela usa o Instagram no privado. PVD. Então, quando seu filho vai lá, põe a fotinha dele no Crisma, que tipo, é fazer moral pra família. O Instagram real não tá lá. E aí, quando deu aquele rolo que a Larissa deu problema com ela, foi o quê? Colocaram no PVD, só os amigos, um amigo vazou. A gente não sempre sabe. vaza. Quem pegou, eu falo, sempre tem um cagueta. Olha, William, pra variar, a gente tá aqui num papo ótimo, a gente já estourou o tempo. Muito bom. Então, vamos encerrar, infelizmente, mas eu acho que a gente cobriu aqui muita coisa boa, né, pra ajudar esse pessoal lá em casa. Pai, mãe, não desista do seu adolescente. Não de forma alguma. Não desista do relacionamento, que é construção diária. Então, assim, chega em casa e reserva um tempo pra ficar com a sua família, reserva um tempo pra se conectar, sabe? Não deixa, porque se deixar, eles vão pro quarto e vão continuar ali. Não. E esse tempo, né, Ana, é bom falar assim, 15, 20 minutos. E sem você querer ter controle, sem você, do tipo, sentar e trocar ideia de qualquer coisa, deixar as ideias fluírem. Exato. Que seja ali, preparando um jantar juntos, ou sentando pra todo mundo comer junto. Isso faz diferença. Na próxima você vai contar aquela que você quebrou a ideia, que ele tava bravo, que você fez a comida? Que você me contou? Qual? Que você fez o seu filho, que você fez a comida? Será que não foi você que me contou? Não tô lembrando. Pronto, então eu tô confundindo as pessoas. Depois você me fala e vamos ver se sou eu. Bom, gente, olha, William, quero te agradecer imensamente. Obrigado. Foi ótimo ter você aqui de novo. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Esse papo é sempre quente, sempre bem-vindo. Eu vivo isso no meu dia a dia. Então, assim, é sempre acalorado, assim, né? Sempre tem um laboratório em casa. Exato, de testes. É sempre intenso. Então, obrigada mesmo. Deixa aqui tua rede social, onde as pessoas podem te encontrar. Pode entrar lá no william.borghetti, péssimo para escrever, né? Então, se você entrar no Instagram, se escrever Neurocomunicação, minha conta é a primeira que aparece, pode clicar lá e fala que você assistiu aqui no Mindfulcast, vem dar um oi lá, eu quero conhecer você também. E obrigado pela oportunidade, por a gente ter trocado essa ideia e pelo espaço para falar dos adolescentes, porque tá meio no hype agora, mas a gente já vem falando disso aqui faz muito tempo, né? Muito tempo. Quando a gente começou a falar disso, nem série adolescência tinha. Nem série adolescência tinha, é isso então aí. A gente já vem, o Mindfulcast aqui, o teu trabalho já vem falando sobre isso há muito tempo. É verdade. E é muito importante estar no hype, muita gente falando, porque de fato é bastante trabalhoso. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é. E ó, eu já te deixei o meu livro, eu já te dei, né? Sim. Na outra vez se você veio, mas eu não vou deixar de comentar pra você que ainda não conhece, Autenticidade, o Melhor Tempero da Vida, disponível nas melhores livrarias do país, na Amazon e na editora Diosfri. Então vai lá, compra o seu exemplar, não deixa de se envolver nesse assunto que, na verdade, é um livro que traz os 6 pilares fundamentais da saúde física, emocional e espiritual. No final tem várias receitinhas também, do Ayurveda e não do Ayurveda também, coisas que eu gosto de fazer na minha casa. Então, fica a dica. E, aliás, ter autenticidade faz muito bem para a saúde mental nossa e do adolescente. E às vezes a gente não deixa ele ser autêntico e aí dá esse rolo, toda essa confusão, né? Então, respeitar a autenticidade dos adolescentes também é importante. É isso mesmo. Não, e entender que são seres em construção, passíveis de erros, falhas, acertos, assim como nós. Perfeitamente. Né? Mas eles são mais intensos. Muito mais. Faz parte, né, dessa fase da vida. Bom, obrigada pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Novos episódios toda quinta-feira ao meio-dia. E entre um novo episódio e outro, todos os dias tem vídeo novo aqui no meu canal no YouTube. Então, não deixa de acompanhar aqui essa jornada.
de autoconhecimento. Um beijo pra você, até a próxima quinta. William, namastê. Namastê. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Beijo, gente. Até.